É uma alegria, como uma casa co-irmã, que também é ajudada pela pomada Vovô Pedro, estar aqui. Então, para a gente é uma alegria estar aqui. Principalmente hoje à tarde, quando nós temos a presença desse querido irmão Marcel Mariano. Então, deixa eu fazer as rápidas apresentações dele. Marcel Mariano é graduado em História e Direito, é médium, expositor e conselheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, Bahia, e tem realizado palestras e seminários em vários estados do país e também nos Estados Unidos. É funcionário do Tribunal de Justiça da Bahia. A gente marca 1h10 e vamos ter a alegria de escutá-lo expondo sobre o homem mediúnico, transtornos da mediunidade, obsessão e loucura, educação mediúnica como proposta de autoconhecimento e crescimento espiritual à luz do Evangelho de Jesus. Marcel, a palavra é sua, fique à vontade, que todos nós possamos aprender com o nosso irmão Marcel Mariano. Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. O Espírito Irmão X, no dia 20 de dezembro de 1935, ditava ao médium Chico Xavier uma página muito significativa, que está inserida no capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo, que viria a lume em 1937, 2 anos depois. Nessa página do capítulo 15, Irmão X, que oculta Humberto de Campos Veras, o notável escritor maranhense, que se notabilizaria no Rio de Janeiro por ser o profícuo conselheiro XX, membro e presidente da Academia Brasileira de Letras, o homem que analisou o Parnaso em 32, quando esta obra veio a lume evidenciando a figura de Chico Xavier, encarnado, Humberto de Campos fez um lúcido comentário, uma crítica literária sobre o livro que o desconcertou. Em dezembro de 35, ele abandonou o corpo e começava a escrever meses depois, trazendo já as suas primeiras páginas para enfechar aquele livro que viria 2 anos depois. E ele intitulou a página A Ordem do Mestre. Em síntese, aqui traduzido na nossa própria emotividade, Humberto narra que em determinado instante, quando se avizinhava do Natal, esse Natal que homenageia o aniversariante, e não este tradicional que homenageia o homem de vermelho vindo das neves, Jesus convocou ao seu reino de luz a figura de João, o evangelista. E o vidente de Pátimos saiu da periferia espiritual da terra e foi ao encontro do divino amigo. E ali Jesus lhe fez uma pergunta: João, lembra-te do meu aparecimento na terra? Como não, Senhor? Apesar do Frei Dionísio, no século VI, ter colocado a data de teu natalício equivocadamente em 754, tu apareceste na terra em 749 da era cristã, antes dos Césares romanos. E Jesus disse: não estou me referindo à data, a questões cronológicas. É que esse período me é evocativo do meu aparecimento na terra. Ah, Senhor, como eu lembro o teu Natal, a manjedoura em Belém,
a figura dos 3 reis magos, os presentes, a estrela no céu apontando o teu local de nascimento, toda a mística e a magia daquele instante que significava a tua chegada na terra. Lembro-me perfeitamente. Pois bem, João, e como andam os meus ensinos na terra depois daquele nascimento? Deturpados, Senhor. Como assim? A maioria dos teus discípulos e seguidores prefere mesmo é César. Fizeram pactos com Mamon. Correm atrás do ouro, das riquezas, dos palácios, das coisas que o túmulo vai segregar. E muitos se desviaram, perderam o fio da história. Iam para o norte, mas o canto de sereia lhes desviou a trajetória e eles optaram por caminhos outros. Jesus se preocupou e perguntou novamente ao discípulo amado: mas hoje na terra, João, qual é a doutrina que condensa os meus ensinamentos? É a Igreja Católica, Senhor. E o que é que os bispos de Roma estão fazendo para preservar a minha memória? Muito pouco. Roma se transformou numa opulência anticristã. Enquanto o Papa se senta na sede gestatória e se atribui ser o sucessor de Pedro, as vias de Roma, como as catacumbas de São Calixto, a Via Ápia, os arredores do Coliseu, estão apinhados de meretrizes, de crianças esfarrapadas, esfaimadas, de homens famintos, de criaturas desesperadas. Mas ninguém desce do seu pedestal de ouro e prata para atender os filhos do Calvário. Então, João, não podemos esperar muito de Roma? Infelizmente não, Senhor. Inclusive lá em Roma eu sou visto como uma águia. Em algumas basílicas de Ravenna, Marcos é visto como um jovem, Mateus é visto como um touro. Estranhos símbolos do paganismo tentam nos interpretar. Então de Roma não podemos esperar muito. Jesus então travou para consigo mesmo um silêncio divino, diz Humberto de Campos, e mergulhando numa nostalgia, numa certa melancolia, Jesus então decretou: se os homens da terra traficam entre as coisas do mundo e as coisas celestes, se os discípulos a quem confiei a minha mensagem se tresvariaram nos caminhos ermos do mundo, se as próprias igrejas perderam o fio das minhas lições e são hoje apenas monumentos à cupidez e à avareza humana, então, João, eu determino que a partir de hoje os túmulos falem. Que todos aqueles que transpuseram os umbrais da morte voltem à terra para falar aos homens o que os tímpanos humanos se recusam a ouvir. Com a ordem dele, começou uma nova era de comunicações mediúnicas na terra. Ponto final. Mais ou menos assim está encerrada a crônica de Humberto de Campos. No dia 31 de março de 1848, eu lembro como se fosse hoje, o espírito Charles Rosman, um bufarineiro, um vendedor de quinquilharias, assassinado 10 anos antes naquela localidade de Hydesville, em Nova York, passaria uma semana inteira assustando a família do pastor John Fox, o pai de 3 meninas, Catarina, Margarida e Leah Fox. E aquele dia foi culminante, porque a família tinha vários dias que não dormia. O barracão de madeira, as pancadas no assoalho, no tablado, incomodavam, e a família permanecia a noite acordada, tentando descobrir quem tinha feito a triste brincadeira. Por mais que o dono da casa percorresse as imediações, no dia seguinte tentasse localizar pegadas por fora,
Quem era o autor da triste brincadeira? Ninguém. Aquela noite foi tão culminante que a família toda no centro da sala se colocava de pé segurando um candeeiro. E no auge do desespero, o patriarca exclama: quem são vocês? Porque há uma semana tiram-nos o sono, deixem-nos em paz. Falando a ermo, em qualquer direção. E uma das meninas espirituosas, Catarina Fox: pé rachado? Ô seu pé rachado, se eu pedir ao Senhor para me responder perguntas usando um sinal, há uma pergunta que mereça sim, bata na parede. Que mereça não, bata 2 vezes. E foi criando um diálogo em que só se permitia sim ou não, e as paredes de madeira iam respondendo, ora com um toque, ora com 2 toques secos na madeira. E dali se ficou sabendo de que ele havia sido assassinado 10 anos antes pela família Bell, que morara naquele barracão e ceifara de maneira hedionda e criminosa aquela vida para roubar aquele pobre vendedor viajante. No dia seguinte, ele indicaria que o corpo estava a 1,80 m num areal ao lado da casa. As escavações demonstraram ainda que havia restos de cabelo, alguns ossos ali naquele local. E o fato se confirmou, e dali em diante, como um rastilho de pólvora aceso por um palito da espiritualidade de fósforo. Várias cidades nos Estados Unidos tiveram reuniões formatadas para que as pessoas pudessem conversar com os espíritos que se comunicavam. Nenhum estudo, nenhuma teoria. As comunicações se davam de maneira aleatória, como se fosse uma diversão. Não tardou muito para que os jornais americanos noticiassem o fato. Esses jornais buscassem abrigo nos navios, e os navios cruzassem o Atlântico em direção à Inglaterra. Chegaram a Manchester, a Londres, atravessaram o Canal da Mancha e foram para Paris. Encontraram uma cultura extraordinária, a civilização francesa do Renascimento, do Iluminismo, do enciclopedismo, dos grandes pedagogos, dos grandes pensadores e filósofos. E o fenômeno ganha salões, ganha auditórios, pequenas barbearias são improvisadas, e homens cultos, juízes, médicos, advogados, profissionais liberais, escritores, passam a se dedicar ao fenômeno das mesas girantes. Por que a França? Porque nenhum país do mundo reunia condições culturais tão favoráveis para que o fenômeno eclodisse. A França do século XIX é a Nova York do século XXI. Tudo acontece hoje na grande metrópole norte-americana. Alguém quer se evidenciar, aparecer o seu produto? Vá para Nova York. É a cidade mais cosmopolita da Terra. Ali cabe tudo, desde o produto mais lógico à maior insanidade possível. Era Paris de 2 séculos atrás. Tudo tinha que aparecer ali. Então é para ali que os espíritos foram demonstrar que não estavam mortos, mas apenas despojados do vaso físico. O fenômeno acontece em vários locais. Magnetizadores, começam a aparecer teorias. E um professor que havia nascido em Lyon, que havia se formado na escola de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, que era metodista, protestante, que agora estava em Paris, que havia se casado em 1932, havia estudado o magnetismo de Armand Mar de Pseguirre, que havia estudado o magnetismo de Anthony Franz Mesmer, o austríaco considerado o pai do fluidismo universal, que conhecia as propriedades profundas do magnetismo e era um educador, um pedagogo por excelência. Este homem trava contato a partir de 1855 com os fenômenos. Vai à casa de Madame Plémaison,
vê os fenômenos pela primeira vez e não estabelece nenhuma teoria. Foi assistir. Não era um homem de religião, não tinha qualquer crença, era um homem de ciência, frio, como deve ser um cientista. Examina o fenômeno, nem o condena, nem o absorve, nem o absolve. Examina o fenômeno de maneira técnica e começa a elaborar cuidados, porque toda pessoa que tenha meia grama de juízo na cabeça, diante de qualquer fenômeno, deve se prevenir contra a fraude, a prestidigitação, o engodo, a enganação, a tapiação, o ilusionismo. A pessoa deve se prevenir para não se arrastar para uma quimera, uma fantasia. Ele então procurou examinar o caráter das pessoas que participavam da reunião. Eram pessoas probas, dignas, honradas. Mas alguém poderia estar brincando com fios invisíveis de nylon, poderia estar fazendo truques. Então vamos examinar agora as condições técnicas de como o fenômeno se dá. Como é que se levanta uma mesa de 50 quilos de madeira no ar sem contato humano? Está se contrariando a lei da gravitação universal que Sir Isaac Newton havia estabelecido um século antes, em Londres, quando havia estabelecido as célebres leis de Newton, da chamada física newtoniana, hoje superada pela física einsteiniana, que já está sendo superada pela física quântica. Uma física cada vez mais avançada, porque nada para, nada está imóvel, imutável, sempre em constante evolução para mais altas dilatações de seus princípios. Ele então examina e conclui que o fenômeno é robusto, não há intervenção humana. Será que o magnetismo teria alguma interferência? Mas em que nível? Provocado por quem? Ele então submete perguntas aos médiuns, aos intermediários dos espíritos, e as formula não em francês, mas em língua desconhecida dos assistentes. O professor Rivail falava ao final da vida, 1869, quando ele tinha 64 anos de idade, 65 incompletos, ele falava 8 idiomas, graças à sua larga correspondência, e consequentemente ele fazia perguntas em alemão ou em inglês. Como não havia ninguém ali presente que falava nem o alemão nem o inglês, mas a resposta vinha pela ardósia, pela prancheta, em alemão. Então ele concluiu de que alguém estava lendo o pensamento dele em alemão e respondia neste idioma. Ele então passou a examinar cadernos, as atas. Aqueles grupos tinham atas, faziam rascunhos aleatórios, e alguém deu a ele 58 cadernos, fruto de inúmeras reuniões. Professor, o senhor que é pedagogo, um educador, um sistematizador, leve esses cadernos para casa, organize-os, coloque-os numa sequência lógica, de modo que a gente possa entender. E entre 1855 e 1857, o professor Rivail dedicou-se a dar uma lógica, uma coerência àqueles textos. E é Hilário Silva, ainda pela mediunidade de Chico Xavier, que declara que numa noite de 1856, abril, um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, o professor Rivail estava com aquele material em mãos, em casa, no seu gabinete, examinando, a esposa já recolhida, e ele estava na cruel dúvida: começar o livro por qual prisma? Filosofia, ciência ou religião? Os 3 prismas eram nobres, são nobres. Ele poderia começar o livro com qualquer destas faces. A ciência, ele recordava dos grandes cientistas que passaram pela Terra, desde os pré-socráticos, como as figuras de Leucipo, de Demócrito, de Galeno, de Esculápio, os pais da medicina, os pais do atomismo grego. Depois avançaria pelos grandes cientistas medievais, os alquimistas que estabeleceram o sal, o enxofre e o mercúrio como a base da vida.
os chamados elementos hipostáticos, que avançaria por Ambroise Paré, por André Vessalio, por Isaac Newton, por Galileu, por Nicolau Copérnico, por Giordano Bruno, tantos cientistas. Como a ciência deu tanto ao mundo? Bom, mas eu poderia começar pela filosofia. Eu revisitaria os pré-socráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras. Atravessaria toda a ciência filosófica de Sócrates com sua maiêutica, a escola de pensamento. Avançaria por Platão, Aristóteles, chegaria até a escola neoplatônica de Alexandria, com Plotino, com Jâmblico, com Orígenes, o gigante da apologética, e adentraria o pai da patrística, ou do pensamento católico, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho com suas confissões. Passaria pela Idade Moderna, avançando através do Renascimento, Erasmo de Roterdã, os que escreveram Maquiavel, Voltaire, Rousseau, os contemporâneos, para chegar até o pensamento filosófico que existia na sua época. Mas se poderia começar também pela religião. Revisitar os primórdios da fé na terra, o pensamento politeísta, a fitolatria. Por que não visitar o pensamento da Goécia, a magia negra, depois o paganismo, percorrer o caminho dos deuses até que o homem se sedimentasse na figura de um Deus único dentro da cultura hebraica, entender como é que Moisés, os chamados pais da raça, Isaac, Abraão e Jacó, estabeleceram Yahvé como Deus único de um povo que era cercado de outras raças, todas politeístas. Chegar a Jesus, que estabeleceu um Deus de amor em contraponto a um Deus de justiça arbitrária de Moisés, e avançar pelos primórdios da Igreja Romana, a reforma protestante de Martinho Lutero do século XIV, e chegar até os embates da fé e da crença, da fé e da razão, que era no seu tempo. O codificador vivia uma época em que a religião amordaçou a ciência. Tudo que a religião dizia era verdade, tudo que a ciência proclamava era mentira. Hoje invertemos, hoje é a ciência que manda na religião. Mas vivemos até 200 anos atrás o polo exatamente oposto. Ele ficou aturdido e fez uma prece, e ouviu na acústica da alma uma colocação: não comece o livro sem a bênção de Deus. E é por isso que o Livro dos Espíritos, publicado na Galeria Royal, na livraria de Monsieur Edouard Danty, o filho do livreiro, que já havia desencarnado, ao fazer a publicação às 10 horas da manhã daquele sábado, 18 de abril de 1857, o livro começa, o primeiro capítulo dedicado a Deus. Que é Deus? O codificador eliminou a letra M. Quem? Que pessoa? Que coisa é Deus? Para na questão número 4 ele perguntar: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E dali ele passar a investigar a intimidade do divino, para compreender a causa incausada, a causa incriada que criou todas as coisas. Somente na parte segunda do mundo espírita ou do mundo espiritual é que ele vai penetrar agora na relação dos espíritos para conosco. O que são os espíritos? Ali na questão 76. Para receber a indicação de que são as inteligências incorpóreas que habitam o mundo fora do mundo material, e elucidações outras que vão se aprofundando. Tão curioso o codificador Allan Kardec era, que fez 1019 perguntas. A primeira edição tinha 501, mas da segunda em diante, terceira, 1019. Que numeradas darão mais de 1025, porque muitas ele desdobrou em letra A, letra B, letra C, adiu comentários, acrescentou textos, pensamentos próprios que os espíritos referendaram. Mas é ali na questão 359 que ele vai questionar:
se os espíritos interferem em nossos pensamentos e em nossos atos. Muito mais do que imaginardes, são eles de ordinários que vos dirigem. Então os espíritos interferem em nossas vidas, estão no meio de nós? Eu me recordo de uma cena no shopping center de Salvador. Eu fui almoçar. Peguei minha bandeja, meu prato, tirei do quiosque, levei para aquelas mesinhas de 4 cadeiras. Me sentei numa delas e comecei a devorar o que estava no prato. 3 cadeiras vazias. Lá vem uma senhora procurando uma mesa para se sentar e encostou, me olhou. Tem gente aqui nessas cadeiras? Eu digo, encarnado não, e continuei comendo. A mulher foi sentar lá do outro lado e me deixou sozinho. Eu olhei para ela e disse, meu Deus, eu não posso nem almoçar com meus amigos. Ela sentava em cima, se fosse o problema, esbagaçava o perispírito, mas não tem problema. A mulher apavorada foi se sentar lá do outro lado, porque eu frisei que almoçava com 3 desencarnados. A crença não está arraigada. Aí Kardec vem mostrar que eles não estão no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Estão aqui, no meio de nós, entre nós, partilhando dores, dificuldades. Mas como é que estes espíritos que já perderam o vaso físico interferem sobre nós? Como podemos estabelecer um contato com eles? Porque quem não quer um contato com um ente querido? Quem não deseja estabelecer uma ponte com um filho que se foi, com uma mãe que partiu, um genitor que deixou a mulher na viuvez e os filhos na orfandade, a tragédia que leva a criança e o jovem? Pelo menos um bilhete, uma carta, uma notícia qualquer que traga consolação. As tragédias coletivas, os acidentes de ônibus, de avião, de navio, de trem, que ceifam tantas vidas, como bom seria se pudesse vir, através de um canal seguro, uma informação fidedigna. Qualquer bilhete que atestasse que aquele ente apenas perdeu o vaso de carne. Ainda estamos tão desconhecedores da morte que é frequente pessoas se nos aproximarem e dizer, olha, eu perdi meu filho, e eu respondo na hora, aonde? Perdeu aonde? Não, eu perdi aonde? No estacionamento do shopping? Dentro do shopping? Não, ele morreu. Não se perde pessoas, se perde objetos. Eu perdi minhas chaves, minha dentadura, deixei aonde? Cadê meu telefone celular? É objeto. A gente deixa e perde em cadeira, no ônibus, no avião. Não somos donos de pessoas, não perdemos pessoas. Elas são livres. Há momentos em que a divindade as convoca, a tragédia, a alucinação, o suicídio, as transporta de maneira inesperada, mas estão vivos. Ninguém morre. Onde há morte? Em lugar nenhum. Todo lugar a presença da vida, mesmo que não a vejamos, não a sintamos pelos nossos parâmetros, mas ali está. E estes seres desejam um intercâmbio, então é preciso abrir uma ponte. De tanto analisar a mediunidade entre 1857 e 1861, 4 anos, Allan Kardec não teve dúvida de que ao nascente movimento espírita era necessário um vademecum, um livro, um roteiro, um manual, algo que organizasse as reuniões e desse subsídios aos médios. E em 1861, como o 3º livro da codificação, o livro dos médiuns, até hoje insuperável, surge no cenário da Terra. Nos seus 32 capítulos é uma obra inigualável, incontestável e até hoje não superada. E ele começa perguntando ao leitor, há espíritos? Porque no item 16 ele vem justamente nos inquirir e nos recomendar, antes de tornardes alguém espírita, fazei-o primeiro
espiritualista. Se o indivíduo não acreditar que há espíritos, a investigação da mediunidade é inútil. Primeiro ele tem que partir do pressuposto de que ele existe. Tem gente que desconfia até de si mesmo. Será que eu existo? Eu fico na frente do espelho. Se for Drácula, não vai aparecer, porque só vampiro não se reflete no espelho. É a tradição da Transilvânia. Mas se você existir, sua imagem vai... Então eu existo. Ou então vai ler o discurso do método de Renato Descartes. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se eu perco o vaso de carne, por que eu não posso voltar por algum canal para dizer aos que ficaram na terra de que eu estou vivo? Ghost, do outro lado da vida. O filme estreou no Brasil em novembro de 1989. Para os padrões de Hollywood, uma película miserável. Custo do filme, $5 milhões. Avatar custou 50 vezes mais. Titanic custou muito mais. E estes grandes clássicos, 5 milhões. No papéis principais, Demi Moore, que está bela e viva, e Patrick Swayze, o notável artista já desencarnado recentemente. A película causou um impacto. Está entre os 10 filmes mais vistos em todos os tempos. De bilheteria é campeão e de público também. Mas o que é que o filme tem? Uma mensagem de alguém que, desencarnado pela violência de um amigo interessado em míseros $4 milhões, morre num assalto, entre aspas, para se roubar uma senha, para se roubar dinheiro de banco. E depois ele encontra na médium, no impagável papel de Whoopi Goldberg, a atriz negra extraordinária, uma médium clara e audiente, a possibilidade de voltar e dizer à sua esposa, à sua companheira, de que ela tinha que descobrir os assassinos e colocar um ponto final naquela história, dando-lhe paz no além-túmulo. Sam volta a Molly Jensen, a noiva querida, para, utilizando de uma médium, a trambiqueira Oda May, a falsária, que julgava não ter uma faculdade, dizer que precisava da ajuda dela para desmascarar o homem que havia destruído a sua vida física. Eu vi muita gente nos cinemas de Salvador saindo às lágrimas. As pessoas saíam com lenços, repensando, e os centros espíritas encheram. Todo mundo queria uma explicação, uma interpretação. O filme foi exibido dentro das casas espíritas, até filme pirata, dentro do centro espírita foi exibido. Antes que chegasse a película oficial, a pirataria foi na frente. E o filme era exibido no centro, as pessoas queriam explicação. Então existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. O que é isso? É mediunidade. E podemos exercitá-la, todo mundo. Tem riscos? Tem. Allan Kardec abriu o livro dos médiuns na primeira folha dizendo: dos escolhos que a mediunidade pode apresentar, apresenta-se justamente a obsessão. Mas o que é obsessão? É aquele assédio, aquela perturbação, aquela interferência negativa, destruidora, que alguém causa sobre outra pessoa. E podem ser em 4 modalidades: encarnado sobre encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e entre os próprios desencarnados no mundo espiritual. O que vemos mais na Terra é o espetáculo triste dos desencarnados obsidiando os encarnados. Quanta gente obsidiada, todos nós, ninguém se enquadre porque ninguém escapa, todo mundo obsidiado. Quando me perguntam no atendimento fraterno da Casa Espírita: seu Mariano, eu vim aqui porque disseram que eu sou obsidiada. Eu digo: minha irmã perdeu tempo, que eu também sou. Vamos mudar de assunto. E o que é que o senhor fez para controlar a sua obsessão? Eu digo:
Eu chamei meu obsessor lá em casa, abri uma latinha de Coca-Cola que ele adora, e disse: meu filho, sente aqui. Ele se sentou, eu olhei para ele e comecei arrasador. Devo, não nego, pago quanto puder. Já comecei devastador. Meu filho, eu não tenho como lhe pagar tudo o que lhe fiz no passado. O que eu quero fazer é um acordo amigável com você. O espírito obsessor me olhou assim e disse: amigável? Eu digo: qual é a proposta? Olhe bem, quando eu estiver em Salvador, no meu apartamento, sem nada para fazer, hora vazia, pode acabar comigo. Porque diz o ditado popular de que mente vazia, oficina sua. Arrase comigo. Agora, quando eu estiver viajando para seminário, palestras, jornadas, semanas espíritas, não me acompanhe, porque eu não vou ter tempo de pensar em você. Então, em Salvador, fique comigo. Em viagem, fique me aguardando. Eu estou aqui sozinho, ele ligou agora de manhã. Que dia você volta? Eu digo: domingo, depois do semestre. Então nós chegamos a um bom acordo. Quando ele se afasta muito, eu digo: meu filho, encoste, senão o outro toma o lugar. E se ele aperta muito, eu digo: vai me matar. E se me matar e eu passar para esse lado, eu mato você aí do outro lado. Então nem afrouxe, nem aperte. Pegue com jeito baiano, jeito suave. Aí ele é meio termo. Então eu disse à senhora, eu me convenci de que minha obsessão é incurável. Então eu passei a administrá-la. Achei mais barato. Porque a cura estava muito difícil. A cura pressupõe a minha profunda reforma íntima, que eu não tenho coragem de fazer. Mudar meus vícios, adotar virtudes, corrigir os meus enganos, porque isso me é conveniente. Então, pelo menos eu vou administrar. Quando ela sair do prisma, do equilíbrio, eu digo: meu filho, frouxa a corda. Quando ele correr, eu digo: encoste, porque já tem outro na área. A disputa está cruel, a concorrência é desleal. Então encoste, fique por perto, segure aquelas cordas como quem você domestica um cãozinho. O cãozinho sou eu. Não enforque muito que eu vou latir, não solte muito que eu desapareço no mundo. Fique por perto. Então trabalhar com a mediunidade tem riscos. O codificador já adverte logo na entrada do livro dos médiuns, que é defrontar-se com o desconhecido. E Dona Ivone do Amaral Pereira, a saudosa médium de Charles, ela sempre dizia: ninguém devassa o além sem pagar alto preço. Aqui na terra a gente mexe com a pessoa que entra com ação na justiça contra a gente, nos agride, contrata um jagunço e o jagunço nos mata. No além é um território que eu não conheço, ou pelo menos não lembro. Eu estou no corpo, eu esqueci que vim de lá. A matéria abafou minha lembrança. Eu agora vou penetrar pela mediunidade nesse estranho mundo. Como vivem seus habitantes? O que pensam a meu respeito? O que acham da minha invasão no seu domicílio? Eu tenho que me munir de recursos. E o primeiro recurso que todo médium deve contar, ou qualquer pessoa que vai lidar com a mediunidade, é o estudo. Ninguém pode palmilhar, trilhar uma estrada se não conhece ela teoricamente. Eu não vou confiar um laboratório de química a um estudante que acabou de manusear simplesmente a tabela periódica dos elementos, porque conheceu os 126 elementos de Dmitri Mendeleev na tabela periódica. Eu não vou abrir um laboratório e colocar um rapaz lá dentro, porque na hora ele junta compostos que não sabe o que é e o laboratório voa pelos ares. Morre ele, morre eu. Não, meu filho, se você não sabe o que é química, não entre no laboratório. Isso aí é para quem domina os compostos e sabe o que é um TNT, um trinitotolueno, a dinamite, que quase matou Alfred Nobel pelas experiências que ele fazia, até que foi colocado gesso no trinitotolueno, e hoje nós temos a dinamite sob controle, que é o composto engessado, tornando-a consistente, sólida, estável, até que o pavio a exploda para o progresso da humanidade, ou mate pessoas na atitude do homem-bomba. Então é preciso um conhecimento teórico que só o livro dos médiuns pode dar.
E depois do Livro dos Médiuns houve uma série de obras que vieram trazer apoio, dilatação de entendimento, de compreensão. Está aí a coleção André Luiz, Mecanismos nos Domínios da Mediunidade. A vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, em que ela narrou em 2 obras célebres, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. A literatura de Viana de Carvalho, pelo nobre tribuno espírita Divaldo Pereira Franco. O projeto Manuel Filomeno de Miranda. As obras de Emmanuel, como Seara dos Médiuns, esse campo tão difícil de trabalho, que muita gente não compreende, que muita gente ataca, que muita gente debocha, que muita gente ironiza. Esquecido dos médiuns dedicados, dos companheiros abnegados, que longe de qualquer tipo de ribalta, de noite de autógrafos, de fulgurações, buscam o serviço anônimo para serem pontes seguras entre 2 extremos, o mais além e o aquém, criando ponte para que o recado consolador enxugue as lágrimas que ficaram aqui, marcando as vidas na dor da saudade e das feridas abertas. Quanto à obra depois esclarecendo, é preciso um estudo teórico, conhecer a mediunidade em profundidade, saber o que é que ela é, porque tenho, para que ela serve. No atendimento fraterno, que são os casos mais curiosos, uma senhora me chega, senta-se, pois não, o senhor tem um remédio para me tirar essa desgraça? E o que é a desgraça, senhora? Mediunidade. Eu disse, acabou o último pacote semana passada. Eu ainda tinha aqui um pacotinho do remédio, mas acabou. A senhora chega uma semana antes, eu lhe dava. Mas por que a senhora quer tirar essa desgraça? Porque eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero sentir a presença. Eu digo, diga isso ao pessoal que faz isso. Diga isso aos espíritos que lhe aparecem. Amenizei, começamos a conversar. E eu falei, foi a senhora que pediu esta mediunidade antes de mergulhar no corpo. Mas eu não lembro. Pelo fato de não lembrar, não quer dizer que não pediu. O corpo abafou a memória. Eu vou a um banco, pego um empréstimo, deixo de pagar nota promissória. Quando eu passo na porta do banco, o gerente diz, você está devendo? Não lembro. Ah, é? Então nós nos veremos no cartório, em juízo. A dívida permanece. A senhora recebeu uma dádiva. Veja como uma bênção, um talento que a senhora pode colocar a seu serviço, a sua iluminação e iluminar outra pessoa. Já imaginou a senhora transmitir um recado para alguém que está prestes a se matar? E chega um pai, chega uma mãe do além-túmulo, aquele filho meu ali vai beber chumbinho, vai dar um tiro na cabeça, vai lá, converse com ele, você vai dar um recado. E a pessoa se desestabiliza do ato tresloucado que ia cometer e recupera a vontade de viver. A senhora ser ponte, o bem que a senhora vai ver, a desgraça que a senhora rotulou, transformar-se numa bênção. A mulher começou a chorar, acalmou-se e saiu, pelo menos, me disse, predisposta a estudar e não mais buscar um remédio para tirar aquela coisa que estava nela. Pelo estudo, a gente se assenhoreia do conhecimento teórico que nos dá baliza, nos dá estrutura para conhecer. E a outra face da moeda é a prática. Quem tem, deve praticar. Não só pode, como deve praticar a mediunidade. Levá-la à casa espírita. Colocá-la pelo menos uma vez por semana, mínimo que seja, a serviço do bem. Frequentar uma sessão mediúnica séria, nobre, de pessoas estudiosas, de pessoas afins, que se aceitam com seus erros, com seus defeitos, que se autoajudam, que analisam criteriosamente o conteúdo das mensagens recebidas, não o médium em si, mas a qualidade, o fruto, o produto da mediunidade. Porque um dos graves transtornos do exercício da mediunidade tem sido o melindre. A pessoa se melindra e abandona a sessão, a reunião, o grupo espírita. Tem gente até que trocou de doutrina.
Eu militei na minha juventude com tanta gente que estava na mesma casa espírita que eu. 29 anos depois, reencontro uma daquelas parceiras de mesa mediúnica, agora com uma Bíblia debaixo do braço, em Salvador, participando de um evento na nossa área de trabalho profissional. Ela me vê, corre para me abraçar. Marcel, você por aqui? Eu digo, eu moro aqui em Salvador há 15 anos. Você ainda é espírita? Eu digo, até a raiz do cabelo. Eu digo, e você? Não, agora eu encontrei Jesus. E você, Marcel? Eu digo, estou procurando até hoje. O homem está sumido, eu não consigo localizá-lo, mas estou procurando. E você já achou? Eu lhe admiro. Agora, Marcel, que eu tenho Jesus aqui, eu digo, eu estou vendo, minha irmã, estou vendo, em nome de Jesus, estou vendo. É a cultura axilar, né? Literalmente. Eu digo, é isso mesmo, que Deus lhe abençoe, que lhe conduza, vá em paz, tal. Conversamos. E eu fiquei longe no auditório como este olhando. Eu digo, meu Deus, quem militava comigo na sessão mediúnica. Dava comunicações mediúnicas. Evangelizava, fazia assistência social, pequenas expulsões, dava passe. Não ficou. É verdade. Não ficou. Porque muita gente fica na superfície do conhecimento espírita. Não aprofunda, não desce, não mergulha, porque tem medo de colidir com a verdade. Eu disse há alguns anos aqui em Recife, não fui bem compreendido, e não tenho medo de repetir alguns anos depois, porque não tenho medo de nada na terra. O Espiritismo não é para todo mundo. O Espiritismo é uma doutrina complexa, não é uma doutrina complicada. É complexa, não é elitista, é que para ela ser entendida, o Espiritismo exige maturidade do senso intelectual e moral, e nem todo mundo amadureceu estes dois sentidos. Para muita gente ainda, o suficiente é a Igreja Romana, e nós temos que respeitar a pessoa lá. Para muita gente ainda, o alimento espiritual que a nutre, que a abastece, que a vivifica, são as igrejas evangélicas, seja que de denominação for. Para muita gente é o candomblé, para muita gente será a Sechonoye, a messiânica, o judaísmo, a cultura muçulmana. E é lá que a pessoa é feliz, é lá que ela deve ficar. Se ela vir, ela não vai entender nada dos nossos princípios, porque ela tem bloqueios culturais, bloqueios reencarnatórios. Ela não vai entender, ela pode até ficar na superfície, mas será sempre um admirador, um simpatizante, um turista espírita visitando o centro como quem visita a Disneylândia uma vez por ano. Ele vai lá quando o problema ataca. Como muitos chegam, eu estou com uma penca, digo, de coco ou de banana? Não, eu estou com uma penca de obsessores. Eu digo, então vamos sentando todo mundo e vamos conversar. Como eu não estou vendo a penca, eu vou conversar com o cacho que está puxando a penca. E aí, meu filho, o que é que você está sentindo? E o diálogo começa. E a gente vai dialogando, o indivíduo volta carregado. Aí a gente vai tirando, desbastando, até quando a pessoa sente um alívio, some. 6 meses depois, 2 anos depois, olha lá na casa espírita outra vez. E aí, fulano? A coisa piorou. Você podia ter se fortalecido. Andou por onde? Por aí. A pessoa ainda não se sente com suficiente coragem. Então o Espiritismo, para ter adeptos profundos, sinceros, comprometidos, fiéis. Como é difícil termos fidelidade. É difícil ser fiel à mulher, ao marido, ao filho, à pátria, a uma religião. A infidelidade parece que faz parte da genética da criatura humana. Se fica enquanto se é conveniente. Quando não é mais, o indivíduo muda de postura. Aí vemos pessoas saltitantes de uma doutrina para outra. Troca de religião como peça de roupa. A cada 6 meses está nenhuma. Não é o problema das religiões, o conflito é da pessoa. É a insegurança. Ela quer uma solução
rápida, instantânea e integral, eu só conheço o café Melita e leite ninho. As religiões não têm. É preciso o indivíduo mergulhar em si. Será o autoconhecimento que a vai dimensionar diante daquela fé. Todas são nobres, todas. Está aí a igreja mergulhada no drama hediondo da pedofilia. É a igreja, não, são os padres pedófilos. A igreja não tem essa postura. Ela recomenda justamente o contrário. Mas quantos dramas de padres atormentados sexualmente? Pastores, pais de santo e outros, em graves conflitos consigo mesmo, se acobertando debaixo de mantos religiosos. O médium também é uma pessoa que vive sob dois mundos, em litígio. Por ser uma alma mais sensível, um sensitivo, capta, entra em contato com energias, sente-se atingido. Eu moro na capital, Salvador, que tem o maior carnaval da terra, numa única avenida, junto com o de Recife. Junto com o de Recife, que aqui possui o maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada. Esse eu não posso esquecer. Capaz de arrastar 1 milhão de pessoas pela rua, eu imagino. Se cada fulião, 1 milhão, vai para a rua com 2 espíritos desencarnados do lado, o Galo da Madrugada é grande mesmo. 3 milhões de inscritos, 1 na terra e 2 no além. O mentor e o obsessor. Então, quando eu vejo em Salvador 70 trios elétricos arrastando 2 milhões de pessoas, qual médium que entraria naquele meio ali? E o Caetano Veloso, filho de Santo Amaro, ainda diria, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Vamos rever essa postura. Não, essa não é a letra ideal. Caetano, a melodia deveria: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu e quem vai morrer. Vai os dois. Se a concepção espírita fizesse parte do filho de Dona Canô, o médium, ao entrar ali, capta essas energias. Então seria ali um local pouco conveniente para o médium sensitivo estar. Até porque André Luiz, em Conduta Espírita, recomenda o nosso afastamento desses ambientes muito tumultuados, como os que caracterizam as festas de carnaval. É preciso, pois, esse equilíbrio de uma prática e o estudo permanente para nos forrarmos contra o assédio das entidades indignas e nos tornarmos na Terra esses médiuns seguros, médiuns de credibilidade, que, orientados pelo Evangelho de Jesus, venhamos a desempenhar na Terra uma mediunidade sensata a caminho do mediumato ou do mediunato, a missão mediúnica, a delegação de competência que o alto confere ao sensitivo na Terra para que dê conta. E de que nesses séculos de história só vimos isso na figura veneranda e doce do apóstolo Chico Xavier, que acaba de completar 100 anos, se estivesse fisicamente entre nós desde o seu nascimento. Ele converteu a sua faculdade mediúnica num apostolado incomparável, absolutamente incompreensível. Albert Einstein diria nos anos 50, dificilmente as gerações do futuro acreditarão que passou pela Terra um homem como Mahatma Gandhi. Eu não tenho dúvida que vai haver uma frase 2 dessa daqui a alguns anos. Dificilmente daqui a alguns anos se acreditará que fomos contemporâneos de Chico Xavier. Esse homem existiu? Existiu. E renunciou a tudo, para servir a todos, a servir a uma causa com absoluta fidelidade. O seu exemplo é contagiante e deveria, pelo menos em parte, ser imitado pelos médiuns que desejam um trabalho crístico. Na crucificação encontrarem o caminho da cristificação,
da sublimação de si mesmo. Não vamos exigir ninguém de sacrifícios superiores às suas forças, que se abandone pai, mãe, irmãos, tudo para servir à causa. Mas que o indivíduo priorize o trabalho da mediunidade quando ela lhe surja na vida, colocando-a como um talento que cedo ou tarde dará contas. Emmanuel, escrevendo no livro Religião dos Espíritos, uma mensagem titulada Doutrina Espírita, que está lá pelas páginas 225 a 227, ele coloca: doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Todo talento concedido, todo empréstimo, importa em prestação de contas oportunamente ao outorgante. Quando se perguntou a Chico Xavier como ele se sentia ao crepúsculo da existência, ele disse: como um servidor que foi mandado ao campo com enxada. O dia declina, a noite triunfa. É hora do servidor botar a enxada no ombro, com a lâmina, a bainha gasta de tanto cegar o chão, e agora voltar para o paiol, voltar para a casa grande da fazenda e prestar conta do meu dia ao meu Senhor. O servidor voltou no dia 30 de junho de 2002. Quando todos nós explodíamos num domingo de tantas alegrias, pela conquista do pentacampeonato que brotou das mãos, dos pés de Ronaldinho, o fenômeno, à época, hoje a decrepitude. Chico Xavier, de noite, vendo todo mundo alegre, acenou para o mundo e saiu da vida física para entrar na imortalidade com sua tarefa concluída. Portanto, o maior exemplo de vida mediúnica que tivemos até hoje na Terra. Ele nos deu o exemplo de alguém que estudou a faculdade e tornou-se autodidata. Incorporou o conhecimento espírita à sua vivência e praticou a mediunidade diariamente. E depois de aposentado, tempo integral. Dedicou-se integralmente. Eu conheço tanta gente com esse discurso: ah, Marcel, quando eu me aposentar, eu vou ser mais fiel à doutrina espírita que Allan Kardec. Eu vou ler tudo que tiver disponível. No dia seguinte, meses, anos depois, o diário oficial exibe: você está aposentado. 2 dias depois a pessoa morre. Foi embora. Foi. Agora vai ser espírita no além, que na Terra não dá mais tempo não. Ela poderia ter estudado enquanto estava no corpo, enquanto enxergava, ouvia bem, podia locomover-se, porque depois vem muitas vezes a aposentadoria, as doenças ocupacionais, degenerativas, as degenerescências. O indivíduo até quer, mas o corpo não corresponde mais aos impositivos. Aí é tarde. Fazer enquanto estamos a caminho, com todas as dificuldades, porque se formos aguardar tempo para estudar ou praticar, esse tempo nunca chegará. Aproveitar o tempo agora, que é de ouro, neste momento. Amanhã, ninguém sabe se virá. O ontem já passou. A minha oportunidade boa é hoje, aqui e agora. Este é um momento feliz. Não amanhã, nem ontem. Agora é um momento feliz. Estarmos todos juntos, nos iluminando neste simpósio, em que tantas exposições ricas, experiências de vida, tantos acontecimentos e fatos, livros, reencontros com companheiros, nos dão uma dimensão destes dias graves, como bem assinalou o inspirado Bacelli de ontem à noite. Estes são dias graves, em que precisamos reafirmar o nosso compromisso com Jesus, que estamos fazendo na seara espírita. A maioria está atrás de benefícios. Ah, se os espíritos resolvessem o meu problema. A cirurgia mediúnica, o passe, a pomada de vovô Pedro, a água magnetizada, a comunicação. Mas o que estamos dando em troca?
Porque de certa maneira as outras doutrinas têm o dízimo, já uma permuta: eu dou para que tu me des. Como eu vi de alguns em Salvador, militantes de uma certa crença protestante muito barulhenta no Brasil. Eu dei, Marcel, 510, todo o meu salário do mês eu dei a Deus, porque Ele vai me dar 1.000 em troca. E você já recebeu? Não. Então aguarde. Tá vindo por aí, os R$1.000. Talvez para ele, Deus trabalhe agora na casa da moeda. Ele está esperando que chegue. E não voltou mais o dia. Perdeu tudo aquele mês, teve que recorrer a amigos na penúria total. A nossa doutrina é de graça, é a única religião da terra em que não se cobra nada. Alguém dirá: e esse evento? Eu não estou recebendo cachê. O local do evento não é de graça, mas o evento é. O evento é, o local não. E está nos iluminando, trazendo este conhecimento para que nos aproximemos do entendimento destes dias graves, da reafirmação do nosso compromisso. Quando as luzes do 3º Congresso Espírita Brasileiro se apagaram no último dia 18 de abril em Brasília, a mediunidade psicofônica de Divaldo captou o pensamento de Dr. Bezerra de Menezes. E ele vinha nos dizer e redizer uma vez mais da nossa fidelidade a Jesus nestes dias. Porque o trabalhador da primeira hora foi o judeu. A doutrina tão forte, dogmática, farisaica, sectária, estrangulou a fé. O trabalhador da segunda hora eram os cristãos pós-Jesus, que se desviaram e fizeram uma grande opulência na terra, uma igreja multinacional, como gosta de dizer Leonardo Boff. Nós somos os trabalhadores da terceira hora. Estamos no bojo daquela recomendação de Charlie Hosman, em 1848. Não trazemos dogmas, não temos sacerdócio organizado, não possuímos nenhum segredo como a maçonaria, que não esteja acessível a todo mundo. Nossos livros são infinitamente baratos em relação a outras publicações caras. Nossas casas espíritas são simples e devem ser como a casa do caminho. Os médiuns nada cobram, os oradores nada exigem de pagamento pelas conferências que fazem. E o presidente do centro é um abnegado, é o primeiro a chegar e é o último a sair. Não raro pagando as contas da instituição com dinheiro do seu próprio bolso. Estamos numa doutrina que nos dá tudo. O que estamos dando a ela de volta? Ela só não está nos pedindo a sua fidelidade. E quem seja médium, coloque Jesus como referência de uma mediunidade crística. E trabalhe na terra, denodadamente, desde que surjam os sinais até o término da vida. Talvez saia da terra incompreendido, sob cruzes, acicates, dores, mas terá deixado pegadas luminosas apontando o caminho para quem vem atrás. Para todos nós, o homem mediúnico, a mulher mediúnica, o jovem, o idoso, estão todos convidados pelo alto a tornarem realidade aquela profecia de Joel, quando o Senhor diz no Velho Testamento: e no final dos tempos, entendamos, tempos de transição, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos profetizarão, os mancebos sonharão, e as lápides que antes estavam frias e caladas, vêm nos dizer, como Humberto de Campos no Parnaso: os mortos estão de pé e pedem licença para nos falar. Muito obrigado.